Olá, boa tarde. Eu sou Márcia Funkdieter e hoje eu estou aqui representando a editora Ateliê de Histórias. Hoje é um dia muito especial, muito feliz para nós aqui da editora, mas também para esses convidados especiais que vão estar comigo nessa tarde. E por que é um dia especial? Para o Ateliê de Histórias e para os nossos convidados. Porque hoje nós estamos lançando mais uma obra, mais um presente aos leitores. Uma obra muito especial, sensível, que vai tocar com certeza todos os leitores e de qualquer idade. Então, desde já eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live. Cada um de vocês, nós deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Mas eu não vou falar desse livro, não vou falar dessa obra que está sendo lançada com muito entusiasmo pela editora, sem chamar as pessoas responsáveis por fazer essa história existir e nos presentear com essa obra de arte. Então, eu vou chamar os autores desse livro, o Alexandre Santos de Oliveira, também a Karine Serpa Semensato, que são os autores, escreveram essa obra, também Bettina Stamp, ilustradora dessa obra. Então, vamos ver se eles já estão aqui na live, se eles já entraram. Alexandre e Karine, se vocês estão aí, peçam para entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eles vêm chegando. Oi. Tudo bom, Márcia? Tudo Boa tarde. bom? Olá, Tudo bem? bem-vindos a essa live especial. Vocês podem dar as boas-vindas para as pessoas que estão assistindo. Enquanto isso, eu vou chamando a Bettina. Vamos ver se a Bettina já entrou. Está certo. Boa tarde, pessoal. Obrigada por comparecerem nesse momento tão especial e estamos realizando um sonho nesse momento, né? Então, muito obrigada por estarem participando e prestigiando o lançamento do nosso livro. Obrigado, Ateliê de Histórias, também por oferecer para nós esse momento, né? Nos convidar para participar da live, explicar um pouco do nosso dia a dia, né? Como com a história do menino que falava com os olhos, né? Obrigado a Ateliê de Histórias também. Então tá, eu não visualizei a Bettina ainda. Ela conversou com vocês há pouco? Não. Botou mensagem, né? Mandou uma mensagem dizendo que estava tudo ok. Deve estar entrando. Tá, vamos aguardar então a Bettina. Pessoal dando boa tarde ali. Boa tarde, Francisco. Também, muito feliz. Enquanto a gente vai aguardando a Bettina, eu já vou apresentando vocês, daqui a pouquinho vocês podem começar a conversar um pouco. Eu tive, assim, a alegria de receber um texto maravilhoso para trabalhar na editora, e eu fiquei, assim, muito feliz, muito contente. E desde o primeiro dia, quando eu li esse texto, eu logo disse para esses dois autores que a nossa literatura precisa urgentemente de obras como essa, que trazem personagens para histórias que vivem algumas coisas, né? E eu não vou falar muito aqui, senão vou entregando, né? Mas assim, eu sou grata, eu sou grata por participar um pouquinho, fazer parte da história, do surgimento dessa história. Então, para nós é uma honra. Enquanto nós vamos esperando a Bettina, eu já vou passando para vocês
para que vocês conversem um pouquinho conosco e nos contem. Ah, mas eu acho que aqui entrou a Betina. A Betina entrou. Vamos ver. Betina, isto. Agora foi. Agora conseguimos. Boa tarde a todos. Deu que certo. me ajeitando. Oi, Betina, tudo bom? Tudo jóia. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito bom estar aqui. Estávamos aguardando você chegar. Betina e Karine e Alexandre, peguem na mão agora, porque agora é o momento, tá? Vamos fazer juntos isso. Nós queremos mostrar para todos vocês que estão aqui nessa tarde essa obra aqui, ó, que está aparecendo hoje para o mundo todo. Olhem só, galera. Hoje é o pré-lançamento dessa obra. O menino que falava com os olhos. Pré-lançamento, porque logo, logo vai ter um lançamento, né? E se Deus quiser, um lançamento presencial, em que nós vamos poder ver, ouvir, estar bem pertinho desses autores. Então, com vocês, O Menino que Falava com os Olhos, é uma obra incrível, realmente vai mexer com a imaginação e com o coração de todos os leitores. E eu vou passar a palavra agora para os autores Alexandre e Karine, porque nós queremos saber como surgiu essa história, de onde ela veio, qual foi a inspiração de vocês. Contem para a gente um pouquinho. Bom, então, pessoal, 2020, né, foi um ano bem desafiador para todo mundo, né, foi um ano que nós precisamos nos reinventar, e o Alexandre e eu, nós somos professores, e eu professora de educação infantil, ele professor de educação física, e na pandemia precisamos reinventar novos olhares na educação, nossas aulas, né? E com as aulas dos pequenos, surgiu as contações de história, os momentos de fazer contações de histórias virtuais, né? E o Alexandre me sugeriu que fizéssemos um canal para contar histórias, já que estávamos fazendo tantas gravações. Só que eu não me sentia à vontade, assim, frente às câmeras, né? E ele, e se a gente escrevesse um livro? Quem sabe a gente pudesse contar uma história, um livro. Eu já vinha fazendo escrevendo algumas coisas, assim, escrever um livro era uma vontade que eu já tinha há um bom tempo, já estava fazendo alguns ensaios, e aí, bom, já que o canal no YouTube não é uma coisa para agora, ela não sentia muita vontade, eu particularmente não gosto muito de aparecer, mais na parte, né, de organização, assim, eu acho que juntou tudo. A pandemia, diversas coisas não foram boas na pandemia, né, do que todos passaram, né, mas eu acho que a gente começou a criar maneiras diferentes da proposta educativa, né, a gente teve que se reinventar, somou tudo isso e a ideia veio, né, e aí veio com força. A gente gostou tanto da ideia que a gente não quis abrir mão dela. Assim. Exato. Então, começamos a pensar sobre o que nós gostaríamos de escrever, né? E aí não poderia ter outro assunto no momento, naquele momento para nós, né? Como educadores, nós temos as vivências com diversos alunos, com diversos olhares, com olhares singulares, e que tem muita coisa para expressar, para contar, para vivenciar. E também, como pais, o meu filho, ele é autista e não teria como eu não relatar um pouco dessa singularidade que foi na pandemia, nós vivendo em casa com ele e observar essa forma única de se expressar no mundo. E foi assim que surgiu O Menino que Falava com os Olhos. Que bacana. Então, a inspiração de vocês veio em função do momento que vocês estavam, em primeiro lugar. Sim. O desejo de fazer algo diferente e, claro,
que o primeiro olhar que vocês tiveram foi para com o filho de vocês. E aí, como é que surgiu? É muito mais do que um filho, né? A gente vivencia no dia a dia escolar, né, com diversos olhares, né? Então, não tem... Hoje, na verdade, hoje em dia, a gente acredita muito mais do que na inclusão, que um dia a gente possa parar de chamar de inclusão, né? Que seja algo tão natural que a gente não precise tratar questões de inclusão. Mas, no momento, a gente usa essa palavra. E é muito vivo no nosso dia a dia, né? Com os nossos alunos, com a nossa vivência em casa. É uma coisa que é da nossa rotina e a gente não se imagina fazendo algo diferente no nosso dia a dia. E foi dessa forma que surgiu o Menino Falando com os Olhos, porque, na verdade, quando a gente conta essa história, qualquer pessoa que ler a história vai se encantar, vai se identificar, vai identificar alguém que passou por eles, alguma criança, algum adulto, qualquer pessoa que ler o livro vai se identificar. Então, assim, por mais que a nossa vivência no dia a dia da pandemia foi com o nosso filho, na verdade, o Menino que Falava com os Olhos é a forma de expressar o que todos nós estamos observando por aí. De que forma você se expressa, né? Então, eu acho que é isso que esse livro quer também passar, essa mensagem. De que forma você se expressa? Você já observou a expressão do outro? Você já olhou para as diversas formas de expressão? Então, acho que é isso também que a história quer passar. E quando o Alexandre falou sobre a inclusão, de que em que algum momento isso vai ser natural e não vai mais ser chamado de inclusão, é justamente isso que eu percebi na história. E quando eu digo que a literatura precisa de mais histórias assim, é porque é uma história. Não traz, não fala da inclusão em si, mas traz a inclusão para dentro de uma história, fazendo isso que seja natural, né? Então, isso é muito especial. E quantas formas de comunicação, né? Olha só para nós aqui hoje, com o nosso olhar, quantos brilhos, né, nós temos nesses olhos hoje. Quantas coisas nós passamos através do olhar. Nós falamos muito com o olhar. E nessa pandemia, nós nos expressamos demais com o olhar, né? Ficamos assim, ó, por muito tempo. Era basicamente olhares. Exatamente. Então, esse livro veio assim num momento muito propício, muito interessante. E eu quero saber de vocês agora como é que surgiu a Betina nessa história toda agora. A gente acabou construindo o texto. Primeiro foi um texto corrido, depois a gente começou... Como é que nós contaríamos isso para os alunos, né? Porque é uma preocupação que a gente tem muito mais do que no livro, é como a criança vai ver, como a gente vai expressar isso para a criança. E aí, bom, conseguimos montar diálogos, enfim, e a gente começou, tá, e quem é que vai fazer a arte do livro? Aí eu procurei o meu irmão escritor, o Rodrigo, né, o Rodrigo Oliveira, e aí, só que ele, claro, ele trabalha com literatura para adultos, né, e ele falou, não, fala com a Betina, né, que a Betina, ela faz essa parte da arte, e eu acho que vai ser um bom caminho com ela. Aí a gente entrou em contato com a Betina e colocamos para ela, a gente criou um grupo no WhatsApp, e a gente colocou para ela o que a gente pensava. Toda essa conversa que a gente está tendo na live, a gente teve com a Betina, né? Enviamos o texto para ela, daí fizemos também um encontro virtual, porque era o que o momento, pedia, e relatamos para ela a nossa ideia, e ela amou a nossa ideia, para nossa alegria, né? E aí começamos já a trabalhar juntos nisso. E aí, a partir daí foi a Betina, né? Ela que deu o visual para nossa história, né? Ela que contou a história de forma visual. Muito bom, Betina. Então, agora, eu trouxe aqui, com a palavra. Trouxe um pouquinho aqui, né, do original, uma partezinha, né, do original aqui, para vocês olharem um pouco. E foi bem assim mesmo, né? Sempre que alguém me procura, muitas pessoas acabam me procurando, assim, perguntando, eu tenho uma ideia, eu tenho uma história, mas até essa ideia realmente chegar num livro, né, e se transformar de verdade, né, num livro físico, ou num livro digital, mas num produto, né, que é o livro, tem um longo caminho, um bem longo caminho. E para mim foi
esse livro, esse trabalho, ele me tocou desde o início, justamente porque, além de mãe, além de professora, além de ilustradora, né, também sou escritora, eu também, assim, tenho meu trabalho com as crianças da sala de recursos, né, também atendo crianças com autismo, com deficiência intelectual, com as mais diversas condições, né, porque a neurodiversidade é isso, ela está aí, é a forma como cada um existe no mundo, isso é o que eu acredito, assim, tanto quanto eu amo desenhar, eu acho que essa crença, assim, de que, como o Alexandre falou, um dia não vai mais ser inclusão, porque um dia vai ser só como cada um é e como cada um existe. Então, quando eu recebi o texto e conversei com o Alexandre e com a Karine, foi muito tocante, porque de cara, assim, era uma história que falava comigo, que falava comigo de uma forma muito profunda. E aí eu fiquei pensando muito na ilustração, né, e como que eu ia trazer tudo isso que eu sentia, que eu via e que eu percebia para o desenho, sem que fosse um desenho explícito de olhos ou de olhares, né, mas de que forma eu poderia trazer de uma forma, assim, gráfica, né, visual, todo esse sentimento e toda essa intensidade que a gente vive no nosso dia a dia. E aí foram algumas conversas, né, a gente criou um grupinho no WhatsApp, daí a gente por ali conversava. Como eu sabia que era a história também, né, do Matheus, eu queria muito, assim, trazer elementos que tivessem a ver com ele, então eu pedi que a Karine me mandasse vídeos dele, do desenvolvimento que ela tivesse, porque era em plena pandemia, então eu também não me sentia à vontade de dizer, eu quero conhecer ele, mas não eu quero, na verdade, eu só conheço o Matheus por vídeo. Mas, assim, ali eu fui olhando e tentando me apropriar, porque mesmo quando a gente fala em neurodiversidade, cada condição é única, e cada pessoa é aquela pessoa, né? Então, por mais que a gente fale sobre autismo, ou sobre apraxia da fala, ou sobre outras condições, a gente vai falar de uma pessoa, né? E daquela pessoa e daquele contexto. Então, era isso que eu queria tentar trazer também aqui para o livro, né? Para essa história aqui. Aí, depois, eu fiz um livro pequenininho, assim, que ele se abria, né? Para, assim, eu ir vendo a continuidade. E também trouxe a ideia do azul que permeasse a história como um todo. E vou trazer uma curiosidade para vocês que estão aqui nos assistindo. Quando eu falei do azul, e a gente falou com a Márcia me disse assim, nossa, todos os ilustradores adoram azul. E aí eu me dei conta que na aula de artes, eu sempre peço, no início do ano, peço tintas, né, para a escola, enfim, deixo na minha sala, mas o azul eu sempre pego o dobro de cor, dos potes de azul, porque realmente é uma cor muito usada, não sei por que isso acontece, mas no desenho é uma cor muito usada, e nos meus materiais de desenho, independente dessa história, o azul é sempre a primeira cor que acaba, os lápis acabam, a aquarela acaba, o tom azul é o que eu acabo sempre tendo que repor, né, primeiro. Então, veio essa cor, né, que eu acho que teve tudo a ver, assim, com a história, com o contexto, com o que a gente queria trazer. E aí fui criando, né? Fui criando essa ideia das tonalidades irem variando ao longo do livro, mas também ir trazendo essa criança que começa olhando, né? Só olhando, menino que falava com os olhos, mas também esse olhar vai trazendo coisas pra gente, né? Vai trazendo de uma forma diferente, vai crescendo também de uma forma diferente. Então foi um desafio, mas também foi uma alegria gigante, assim, foi muito legal, todo o processo foi muito legal. E o que me encanta de ilustrar, ao invés de desenhar ou pintar, né, é que a ilustração, ela me permite ter essa construção conjunta, né, de estar junto com um escritor e trabalhar em cima de uma outra ideia, né, que não começou como sendo uma ideia minha, mas eu me aproprio dela para o desenho, e essa construção vai vindo, a gente vai caminhando com ela, e até que resulta no livro, né, que é o resultado. E aí são os desenhos que estão aqui, mas que qualquer um pode ter, né, está ao alcance de qualquer pessoa,
ter um livro que eu tenha desenhado. Então, por tudo isso, assim, só gratidão mesmo por fazer parte de um processo que me tocou tanto e que foi tão potente, tão especial para mim. Muito bom. E agora, deixa eu perguntar para os dois, o que vocês sentiram quando, assim, ó, porque uma coisa é vocês produzirem a história, vocês criaram a história. Vamos só falar para o pessoal aqui como é o nome desse personagem da história. Como é o nome do personagem? Contem pra gente. É o Nino. O personagem do livro é o Nino. É o Nino. E me contem, vocês criaram a história, vocês imaginaram a história, vocês contam a história, vocês pensam na história, mas quando vocês viram as ilustrações feitas pela Bettina, o que vocês sentiram? Porque eu acredito não, eu sei disso. É diferente de novo, né? Exato. Contem pra gente. É bem diferente. Exato. Quando nós fizemos o rascunho da história em um caderno que tínhamos aqui em casa. Foi a mão ainda, não foi a mão, computador. não foi computador, né? Jogamos as ideias no papel, como a Lei falou antes, nós primeiros começamos a selecionar que falas ficariam em cada página do livro e começamos a colocar isso no caderno. Eu acho que até esse momento, acho que as crianças vão gostar disso. E começamos a imaginar uma ilustração, mesmo não sendo ilustradores, começamos a imaginar aquele personagem, ele vai nascendo, né? O Nino, ele foi sendo construído e ele foi vindo aos pouquinhos, né? E aí a gente começou a colocar ali nas páginas do livro e aí passamos para a Bettina a ideia. Trocamos várias ideias, como ela relatou, mandamos os vídeos do Matheus, mas quando ela começou a nos enviar as fotos das primeiras imagens, nossa, era assim, a ligação que teve, eu disse, ela imaginou, ela conseguiu colocar exatamente o que nós tínhamos pensado, né? Olha como ficou lindo. Não, mas ela foi além. Teve páginas, assim, que nós somos encantados por todo o livro, né? Mas teve imagens que ela colocou que eu não tinha pensado o quanto ia ficar legal essa forma, essa maneira que ela colocou. Ficou tão lindo, ficou suave, ficou convidativo. Então, assim, realmente, por cada imagem que ela foi colocando, a gente foi se apaixonando um pouquinho sem mais. As imagens, hoje em dia, eu lendo o livro, né, a história não seria contada de forma efetiva sem as imagens, né, porque realmente casou o que a gente quis dizer com o que a imagem quis dizer. Na minha visão, assim, não tem a história hoje em dia sem a ilustração, porque a gente vê, eu particularmente, eu acredito que a Carlinhos também, a gente imagina como se fosse na realidade, a imagem nos traz a realidade, a vivência diária, né, das coisas acontecendo. Então, a história seria incompleta sem as imagens como estão, né, porque realmente elas fecharam 100%. Eu até coloco assim que vai além, né, porque o texto tem as entrelinhas. Nós lemos o texto de vocês e nós conseguimos criar interpretações infinitas depois, atrás desse texto. E as ilustrações é a mesma coisa. A Bettina fez uma ilustração que nos traz o que o texto diz e o que está escondido atrás desse texto e o que nós vamos imaginando a partir desse texto, olhando para as ilustrações. Então, realmente é um casamento, é completa. Hoje não dá para pensar nesse texto separado das ilustrações e não dá para pensar nas ilustrações separadas do texto. Precisa ser junto, tudo misturado, não é? E o que eu achei bacana também na ilustração é que ela não é poluída a ponto de fechar a imaginação. Né? Ela dá a entender o que a história quer contar, mas não, ela tem a quantidade de, como é que eu vou dizer, de cor, de formas, suficiente para que a criança que lê, ou quando a gente contar e mostrar para os alunos, eles possam imaginar em cima também. Né? Não é aquelas figuras fechadas com um monte de coisas. Era uma preocupação que nós tínhamos quando nós pensamos num livro. Bom, é um livro infantil. A ilustração faz toda a diferença. Então, assim, a história tem que ser encantadora, tem que chamar, mas a ilustração em um livro infantil, ao meu olhar, né, ela ganha o público. E eu acho que a Bettina conseguiu fazer isso. A Bettina, ela colocou o personagem ali,
mas ela deu vazão para que as crianças imaginassem e criassem as suas histórias, né? A partir do que elas estavam vendo ali no livro. Muito bom. Betina, olha só, eu vou pedir para que vocês olhem lá no... Eu sei que vai ser difícil a pergunta que eu vou te fazer agora, tá? Mas eu gostaria que tu escolhesse, assim, a ilustração que tu mais gostasse de fazer. Viu como foi difícil essa pergunta? Tá pensando agora. Mas, Ai, é bem difícil mesmo, hein? Puxa, que nunca. Enquanto Não tem... tu tá procurando ali, Eu você gosto de pode dizer muito. para vocês que tem muitos comentários, tá? As pessoas estão comentando, dizendo que mágico, que está muito emocionante. Tem alguém que já deve ter o livro de vocês, que está dizendo que o filho amou o livro. Então, vários comentários. E eu quero eu vou fazer assim, então eu vou buscar a original, tá? De uma das que ficou a minha preferida, uma das minhas preferidas. Uma delas, com certeza, é o convite, né? Para que, tanto com o personagem Nino, quanto com qualquer um de nós, qualquer pessoa, né? Na sua neurodiversidade, que a gente possa saber que ela tá ali, né? Que ela tá ali, que basta a gente querer estar perto, é só abrir a porta, né? Então, essa é uma das minhas, assim, que mais significativas ao longo do processo e que, no fim, acabou ficando na capa, né, do livro. Mas eu vou buscar uma outra que eu gosto, não vou mostrar no livro, vou buscar a original, tá? Tá bem aqui pertinho. Então, vocês vão vendo as perguntas. Tá. Aqui tem um comentário de uma ilustradora que está nos vendo aqui, que está nos prestigiando, a Silvana Santos, e ela escreveu assim: está muito bacana essa conversa, esclarecedora e sensível. Obrigada. Obrigado. Aqui tem também uma mensagem do DH Dabs Reiter. Será que eu falei certo? Ai, a Daisy! Habs Reuter, acho que é assim. Parabéns, Alexandre e Karine. A temática desse livro é muito rica para aprimorarmos o nosso olhar em relação àqueles que nos cercam. Belo trabalho. Vou dizer para vocês que essa pessoa sabe muito da história de vocês, porque ela é a pessoa que faz a correção. Sim, reconheci o nome agora. Ela sabe muito profundamente sobre a história de vocês. Sim. Gente, olha só. Quem está nos assistindo, quiser fazer uma pergunta, façam a pergunta, por favor. Não deixem de fazer, eu tomo nota aqui. E quando dá uma brecha, eu faço a pergunta para os autores, para a ilustradora. Então, agora, eu quero ver a ilustração que a Betina trouxe para nos mostrar. Ai, olha só! Betina, essa é a minha né? A parte do texto, eu tô com ele aberto aqui também, né? Bem aqui na minha frente. E também, Márcia, eu queria, aproveitando, né, ressaltar para todos que estão nos ouvindo a importância de um bom trabalho de edição, né? E da gente ter uma editora que nos ajude em todo o processo, que é justamente isso, né? Preservar a cor original, para que ela fique depois lá na página do livro, no final do processo todo. E preservar justamente tudo isso, né? Conseguir deixar tudo que a gente foi pensando ao longo do processo, ficou presente e está lá no resultado. Então, isso também é o teu trabalho, e por isso a gente também agradece muito, né? Porque é fundamental que nesse processo tenha alguém com esse olhar tão sensível também. E aí, nessa ilustração, diz assim: seus pais notaram que seus olhinhos sempre tão atentos pareciam falar. Aqueles olhinhos tão felizes brilhavam mais que estrelas no céu. Então, a ilustração, enfim, foi como eu pensei essa parte, mas de forma a que todos possam pensar também, né? E a gente tá ali atento, e todos eles também, meus alunos, meus filhos, pessoas que a gente convive, pessoas do mundo todo, né, da nossa convivência, da nossa sociedade, estão aí atentas também, e com esse olhar que basta que a gente também queira se aproximar, né? Muitas vezes é isso, é um movimento, a gente tem que estar ali, e o abrir a porta, para mim, quer dizer olhar para o potencial que está ali. Às vezes ele está atrás,
né, de alguma barreira que muitas vezes é o nosso olhar que coloca e não o olhar dele, né? Então, que a gente consiga atravessar essa barreira e enxergar o imenso potencial que existe em cada um. E tu colocaste bem antes, Betina, cada um é de um jeito e está nesse mundo de um jeito, né? Então, nós temos que entender todos, tentar nos aproximar de todos, indiferente de como nós somos, né? Cada um é único e está nesse mundo. E pensar nisso como uma característica, não como algo a ser consertado ou algo a ser ajustado, mas uma característica de existência. Eu existo assim, esse é meu jeito de estar aqui, né? Algumas pessoas vão precisar, em alguns momentos, de mais ajuda, de mais suporte, e é para isso que a gente está aqui, né? Também trazendo tudo isso. Mas são características, essa é a forma que a pessoa é. E que a gente consiga se abrir para isso, né? Para pensar que existem muitos jeitos, e não existe um jeito que seja melhor ou pior do que outro, existem jeitos diferentes. Exatamente. A Nívia Jungs está nos assistindo e disse que já está curiosa para saber o que se trata o livro. Olha só. E deixa eu perguntar para vocês agora, né? Já que a Betina tocou nesse assunto sobre manter a cor, né? Que isso é importante, a edição do livro. Eu gostaria de saber de vocês assim, porque nós, Ateliê de Histórias, nós temos esse cuidado de trabalhar diretamente com o autor, né? Vocês viram que ao longo do processo eu tive que fazer várias vezes contato com vocês, com os autores, autores todos são, né? Mas quem escreveu o texto e quem ilustrou. Vários momentos eu fiz contato com vocês para vocês fazerem escolhas, decidirem coisas, verificarem se ficou bom. Nós lemos o texto muitas e muitas vezes. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês sentiram em relação a isso. Se vocês gostaram desse envolvimento nessa construção, se isso foi bom, fale um pouquinho para a gente, porque o Ateliê de Histórias tem esse diferencial de estar perto do autor para que fique do jeito que ele sonhou. Tá? Então eu quero saber de vocês como foi. Eu vou dizer assim, eu não esperava que fosse assim, né? Então, eu tinha a gente tem aquela imaginação, né, por não vivenciar isso no dia a dia. Agora que a gente começou a trabalhar, né, nessa questão de livros, né, eu imaginava aquilo. Tem a história, tem as imagens, e agora a editora faz. Embora isso não me fizesse bem, vamos dizer assim, pensar que seria assim, mas era assim que eu imaginava. E no fim foi totalmente oposto. Hoje eu posso dizer assim, eu e a Karine, a gente realmente construiu uma história com a Betina e com a editora. Porque tudo foi conversado, tudo foi questionado, nada foi imposto. Claro, muitas vezes a gente fala, olha, a gente acredita sim, mas Márcia, tu tem experiência nessa parte. Mas a gente nunca foi excluído do processo. E eu não imaginava que seria assim. Eu imaginava algo um pouco mais frio do que realmente foi, né? Então, para mim, eu me sinto mais dono da obra por isso também, né? Fazendo parte de todas as etapas, que eu não achei que fosse, que eu achei que não seria assim. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas temos a sensação de que já nos conhecemos há muito tempo. Justamente por essa proximidade que ficou, dessa relação tão próxima na produção do livro. Então, assim, toda hora, mais uma parte. Olha, agora tá assim. Agora falta esse pedaço. Agora vocês olham assim. Olhem de novo. Tá do jeitinho que vocês tentaram. Eu acho que isso fez toda a diferença. A gente poder participar, a gente poder opinar e além, a gente se sentiu seguro, né? Isso passou uma segurança na construção do livro. E nós nos sentimos acolhidos também. Então, assim, olha, a história de vocês é muito especial. Nós estamos gostando muito de produzir essa história. Então, isso também é um grande diferencial da editora. A ponto da gente, no final, decidir que não, que a paginação mudaria, né? Talvez se mudar a página vai ficar melhor. E ela né? colocou e foi, vamos lá. Então, então essa é a ideia de vocês, vamos colocar de novo. Foi muito enriquecedor o processo. Bacana.
Eu fico muito feliz, isso realmente me preenche muito, porque quando eu me envolvo com o trabalho, às vezes tem que me dar uma chacoalhada assim, dizer, Márcia, calma aí, não é teu, é deles, então deixa que eles se envolvam mais do que você. Mas aqui não tem como ser diferente, né? É uma história realmente linda, encantadora, que vai dar abertura para muita conversa. Gente, conversa nas escolas, nas salas de aulas, conversas na família, conversa entre pai e mãe, conversa entre pais e filhos, conversa entre professores, conversa entre professores e alunos. Isso aqui vai dar uma abertura para muita, muita reflexão. E eu acredito que a partir dessa história, a partir das conversas, das construções que vão se fazer, vão ocorrer mudanças, sim. Mudanças de olhares, mudanças de fala e de transformar. Nós vamos ver isso acontecendo, porque eu acredito muito nessa história. Então, eu quero dar os parabéns assim para vocês e dizer que esse livro vai ser um sucesso, já é um sucesso, mas ele vai correr o mundo. Mas, ó, cheio de gente aqui falando coisas, parabéns pela obra, sucesso. Ó, na sessão terapêutica tem gente aqui dizendo que é bom também. Querida Débora escreveu aqui sobre o ateliê, muito obrigada. Débora também publicou um livro conosco, Nívia também. Mas agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Tá todo mundo assim, ó, já curioso para saber um pouco mais sobre o livro, onde encontrar o livro. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque nós vamos ter um valor muito especial nesse livro hoje. Mas antes de falar sobre isso que vai acontecer hoje, eu quero saber de vocês onde as pessoas podem encontrar o livro O Menino que Falava com os Olhos, porque olha só, gente, tá? Só para dizer para vocês, eu já adquiri vários livros aqui para entregar para os meus afilhados. Ó, Natal, os meus afilhados levaram livro para casa. Então, assim, ó, é presente para se dar no Natal, no aniversário, no ano, virada de ano, dia do professor, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais. Livro é para toda hora. Não precisa nem ter data comemorativa, né? Exatamente. Livro é sempre um grande presente. Então, eu quero Eu saber... acho que a gente... Oi? Onde está a venda, né? Fala, pode falar. Isso. Na verdade, eu queria falar uma coisinha antes, Márcia. Sim. Tu pediu para a Betina mostrar uma imagem do livro, né? Sim. Ai, mas eu também quero mostrar uma imagem do livro. Pode sim. Desculpa por não ter perguntado. Rapaz! Na verdade, quando tu me pediu ali, eu fui correndo buscar uma parte do livro que eu amo. É uma das minhas preferidas, né? Na verdade, é essa. Não sei se tu tá conseguindo visualizar. Deixa eu né? mostrar aqui também. E por que essa imagem... Isso, acho que na tua tela tá melhor. Por que essa imagem, né, é tão especial? Tanto eu quanto o Alexandre somos professores, né? E eu acredito que nas nossas aulas, qualquer aluno é muito especial e único nas nossas vidas. E naquele momento, o Nino tá fazendo um convite para brincar, um convite para entrar na vida das pessoas, um convite para mostrar, para se expressar, para ser único naquele momento. E ali as crianças estão acolhendo o Nino. Então, é a troca do olhar, né? É o olhar da criança com o outro, é o olhar do professor que também está ali para acolher aquelas crianças, né? Então, essa foi a imagem do livro que para mim é a mais especial. Porque realmente é isso que nós buscamos enquanto educadores, né? Que a gente possa cada vez mais estar com um olhar para o aluno, com um olhar da criança para a criança, permitindo, proporcionando que eles possam se expressar, cada um da sua maneira. Então, esse é o momento mais rico. O Nino está olhando ali para participar, né? Só que, assim, aquele aluno que chega novo na escola, ele também vai estar com vergonha, não vai falar, ele vai pedir para brincar olhando, né? O aluno que é mais tímido vai ser da mesma forma.
E nós não estamos falando de crianças atípicas ou típicas. Todos, em algum momento, inclusive nós adultos, quando a gente chega num ambiente, às vezes, desconhecido, é com o olhar a primeira coisa que a gente faz. Né? Então, essa imagem, ela vai além da inclusão. Ela não fala sobre inclusão, embora no primeiro momento é isso que remeta. Mas aquele aluno que está mais tímido, que chegou novo na escola, ou que não está ambientado, ele vai se comunicar dessa forma. E essa imagem mostra isso muito bem. Temos que estar abertos aos diferentes olhares. É isso que o livro também traz. Até na própria live hoje, né? Nós precisamos fazer essa acolhida para nos permitir sair um pouco, né? Ficar mais tranquilos, isso em todos os lugares. E como essa acolhida, como esse olhar é importante. Olha só, tem uma pessoa aqui que está dizendo assim, a Adriana, parabéns, feliz por vocês e certa do sucesso, conhecendo a competência dos professores e pais. Lindas Obrigada. Palavras da minha filhada, muito orgulho de ti, te amo. Francisco. Tá lindo demais esse livro, Tânia. Me orgulho dessa minha filha. Deve ser a mãe, né? Com certeza. Isso, gente, então. Onde nós vamos encontrar esse livro maravilhoso? Além, ó, já vou colocar de primeira, tá? No site do Ateliê de Histórias, vocês vão encontrar, já está lá, inclusive, o livro do O Menino que Falava com os Olhos, e nós enviamos o livro para todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Podem pedir, solicitar de qualquer canto que nós enviamos. Além do site, que vocês vão estar conhecendo no www.editorateliedhistorias.com.br, onde mais nós vamos encontrar o livro? O livro ele está pelo direct do Instagram, né, da Pensar em Livros. Tá? A gente vai fazer a venda também diretamente com a gente. A gente está tratando com a livraria Clipe de Porto Alegre, para ela pôr a venda também. A gente já acertou, agora só tem que fazer a parte burocrática para poder pôr a venda lá. Né? Então, nessas três formas, através do Ateliê de Histórias, na Pensar em Livros e também na livraria Clipe. Acredito que semana que vem a gente já consiga organizar para estar à venda lá também. Bom, gente, são 3 lugares para começar, mas esses 3 lugares vocês vão encontrar muito facilmente. A Pensar em Livros é a página que se fala, né, do Instagram, que o Alexandre e a Karine criaram, é pensar.livro em... Pensar.em.livros. Isso, pensar.em.livro. Então, vocês podem falar no direct com eles. Se vocês mandarem contato para mim ou para a Betina, a gente encaminha vocês para lá. Fiquem bem tranquilos, todo mundo consegue o livro. Então, vai ter 2 formas virtuais para vocês fazerem contato conosco, para vocês conseguirem o livro, no site e na página do Alexandre e da Karine. E uma forma também presencial, que é na Clipe, né? Que vocês podem ir lá comprar. Né? Isso. O livro, não hoje, tá? Não hoje, não falem o valor de hoje. O livro normal, o valor dele vai ser quanto? R$25 o valor do livro, fora de hoje. Esse livro aqui, maravilhoso, uma obra de arte, que eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar desse livro de cabo a rabo. Não vai ter uma vírgula que vocês não vão gostar. Ele é maravilhoso. Vocês vão levar por R$25 depois de hoje. Porque hoje tem um valor especial para quem está assistindo a live. Quem quiser adquirir esse livro hoje, vai sair por quanto? Me falem. R$20. Vai sair por R$20 o livro hoje, né? Um preço especial para hoje. Quem tá aí no para pré-lançamento. Privilegiando. R$20, gente. Então, se você quer levar esse livro para casa por R$5 a menos, corre no direct depois e encomendem, porque eles enviam o livro para vocês. E ainda melhor, autografado. Quem comprar no Ateliê de Histórias, no site, não vai receber ele autografado, tá? Vocês vão ter que esperar para conversar com ele.
Mas vai com uma dedicatória especial. Isso, com uma dedicatória. Então, aproveitem, peçam o livro de vocês. Eu já garanti os meus de presente de Natal, tá? Tenho alguns aqui, já comprei. Ó, tem gente dizendo aqui, Márcia, já quero um. O pessoal aqui de Boti, ó. E tem mais gente. Bom, gente, então, para encontrar o livro, vocês já sabem. Tem mais gente que colocou, eu quero. Mas terá um livro que vai ser entregue hoje de presente, né? Isso. Exatamente. Temos um livro aqui para sorteio. Muito bom. Então, podemos fazer a pergunta? Porque assim, ó, eu vou deixar vocês fazerem a pergunta. Acho que vocês sabem qual é a pergunta, né? Sim. Ó, alguém está perguntando aqui, pode repetir o direct. Alexandre, repete qual é que é. É pensar ponto em ponto livros. Eu vou digitar também ali no chat. Comentários. Vou digitar aqui para vocês. E qualquer dúvida, gente, falem comigo aqui pelo direct também, falem com a Betina também, e a gente coloca para vocês e vocês fazem contato com eles. Então, agora sim, ó. Vocês vão fazer a pergunta. Isso, apareceu aqui já. Vocês vão fazer a pergunta e eu vou ficar de olho aqui para ver quem vai responder primeiro, tá? Então, pode fazer a pergunta. Ó, quem responder primeiro, certinho, não pode ter nenhuma letra diferente, não pode ter nenhum número diferente, não pode ter nenhum sinal diferente. Quem responder primeiro está levando de presente, autografado por eles, o livro hoje, O Menino que Falava com os Olhos. Então, atenção à pergunta. Atenção! É 1, é 2, é 3. Qual o nome do personagem do nosso livro? Ai, meu Deus! Tic-tac. O primeiro que responder. Ó, que a gente falou dele aqui. Ai, a gente falou mais de uma vez. Nino! Ó! Nino, já foi. Nino! Quem respondeu primeiro foi MGE Malman. Vocês conhecem? Escreve o nome. MGE Malman. Escreve o teu nome aqui pra gente saber. Maria Gessi, querida. Maria Gessi, muito merecido esse prêmio. Olha só, se vocês soubessem quantos Ninos tem nessa tela, o pessoal estava ouvindo, estava atento, isso é muito legal. Mas, ai, que bom! Esse, então, é o presente. Essa, como é que é o nome dela? Como é o nome Betina. dela? Maria Gessi. Maria Gessi, então, está levando, ó, está levando presente, né? Logo, logo. Se ela fizer contato comigo ou com vocês, a gente encaminha. Certo. Isso, gente. Bom, eu não falei para vocês, porque quando eu estava conversando com esses autores, a Betina já conversou comigo em outro momento, mas o Alexandre e a Karine não. Então, quando nós estávamos planejando esse momento, eles estavam mais nervosos e com toda razão, porque, né, eles queriam fazer bonito e fizeram mais do que bonito hoje. Só que eu disse para eles assim, o problema é o seguinte, quando a gente faz uma live como essa, a gente pensa assim, 1 hora, né? O que eu vou falar em 1 hora? E se eu não tiver o que falar em 1 hora? Mas o negócio é que 1 hora passa voando e quando a gente vê, não tem mais quase tempo, né? Então, é isso que aconteceu. A conversa foi uma delícia. Não sei o que vocês acharam, povo. Hein, gente? O que Adorei. Vocês acharam da conversa? Olha, tão bom que a gente tá menos nervoso. Olha só, que legal. Beijos para meu príncipe. Amo. Demarco. Conhecem? Deixa eu ver aqui. Não sei quem é, não apareceu para mim aqui. Ai, sim! Apareceu. A prof maravilhosa do Matheus. Beijo! Bom, gente, então agora eu quero muito que vocês deixem uma mensagem
no final. Se vocês lembram, assim, de algum... Tem alguma pergunta do pessoal que está em casa, quiserem fazer, ainda dá tempo. Mas eu quero de vocês agora uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Se vocês lembraram ainda de alguma coisa que vocês desejam falar, esse momento é para vocês agora. Então, quem vai começar? Olha, eu acho que, ao meu ver, assim, uma coisa que é importante a gente lembrar, não só para quem é educador, mas pais, enfim, não deixem de reparar nos olhares das crianças, tá? Eles falam muito mais do que a gente pensa, tá? Porque muitas vezes as crianças não sabem como se expressar ainda, ou não sabem em determinados momentos como se expressar, e é através do olhar, ou às vezes através do corpo, que elas vão se comunicar. Crianças típicas ou atípicas, né? Então, invistam no olhar, né? As crianças falam com o olhar de forma geral, então acreditem nisso, que a comunicação ela vai acontecer de diversas formas, não só com a fala, né? Então, a gente tem que estar atento em todos os momentos para a criança, e inclusive quando elas não estão falando, porque se elas não estão falando com frequência, elas devem estar procurando outra maneira para se comunicar com a gente, e o olhar vai ser uma dessas maneiras. Eu gostaria de colocar que assim, eu nunca imaginei que eu gostei tanto de algo que não fosse dar aula, que eu gostaria tanto de algo que não fosse dar aula. E escrever o livro O Menino que Falava com os Olhos me mostrou um outro caminho paralelo, né? Caminha junto com a educação. E eu amei escrever O Menino que Falava com os Olhos. Eu acho que ele traz essa forma singular de cada um se expressar e carrega um pouquinho daquilo que a gente acredita e que a gente vivencia todos os dias na nossa profissão e que a gente faz com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto cuidado. Então, eu acho que esse livro transmite um pouco desse olhar de cuidado, de acolhida e que todo mundo precisa desse olhar. Eu queria somar, então, essas palavras, né, do Alexandre e da Karine, que eu compartilho de todo esse sentimento, né, o quanto a neurodiversidade faz parte de mim, da minha vida, do meu cotidiano, como mãe, como professora, como pessoa, e somando mais ainda o amor que eu tenho em desenhar, o prazer, a alegria que eu tenho com a cor, e pegar os materiais, usar, experimentar, colocar no papel. E o livro, um pouco, para mim, é isso, assim, que vocês vão ter um pouco disso, né? Um pouco desse amor que eu tenho, que eu coloquei aqui, que é o desenho. Poder desenhar e poder que o meu desenho vá e traga, espero que, muita alegria e muita sensibilidade, né? E que ajude também vocês a conseguirem pensar o que é estar nesse mundo, né? Que cada um tem também seus dons, seu olhar, seu potencial, e que a gente possa focar nisso também. Muito bom. Gente, enquanto vocês iam falando, assim, as pessoas foram escrevendo muitas coisas aqui. Alguém está colocando agora, que sensibilidade mais profunda. Obrigada por serem educadores nesse mundo. Muitas pessoas colocando que estão emocionadas, desejando parabéns, sucesso para vocês. Então, assim, ó, nada melhor do que fazer um pré-lançamento tendo tanta energia, né? Tanta energia positiva, tanto amor sendo jogado, assim, para vocês nesse momento. E eu, então, vou encerrar esse pré-lançamento dizendo a vocês que eu me orgulho muito, muito mesmo, de de poder participar da história desse livro, como eu falei lá no início, que vai com certeza mexer com muitas pessoas, vai estar em muitos lugares e vai fazer a diferença na educação e na vida das pessoas. Então, eu tenho muita alegria de fazer parte disso. E onde eu puder estar mostrando o livro de vocês, sempre, não só como editora, mas como professora, porque eu também sou professora, tenho um aluno autista na sala de aula, e tudo isso que vocês falam, quando você mostra, Karine, essa imagem
é exatamente isso que eu percebo com o nosso aluno, quando ele foi convidado pelas crianças, com os olhares delas também, o quanto isso é importante para ele, mas principalmente para elas também, e o quanto isso engrandece a todos nós, professores, quando nós enxergamos isso, essa naturalidade que as crianças têm de chamar o outro, de brincar com o outro, de se entregar para o outro, com um olhar, com um brincar, isso é tão puro, isso é tão bonito. Se nós adultos tivéssemos um pouquinho da pureza e dessa coisa de se desligar das regras do que é normal e do que não é, nossa, como seria diferente. Como seria tudo diferente. Então, esse livro veio para nos ensinar isso, para nos ensinar a olhar como uma criança. E isso é especial demais. Então, eu vou estar levando esse livro como editora, como professora, como mãe, para todos os lugares, sempre. Então, vocês podem ter certeza disso. O livro já é um sucesso. Parabéns e muito obrigada por escolherem o Ateliê de Histórias para gestar e dar à luz a essa obra de arte. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. A Betina, né, o Ateliê de Histórias, na tua pessoa, né? E a todos que deram suporte também para a gente poder tocar adiante esse sonho, né? Porque é um país que ainda precisa andar muito para valorizar livros, valorizar histórias, e a gente tem gente que acredita nisso, e nos deu também esse suporte, e a gente ficou muito feliz por isso. Né? Então, a gente tem muito a agradecer também. Muito bom. Então, gente, antes de encerrar... Foi uma alegria fazer parte desse projeto e trabalhar com todos vocês. Então, também minha gratidão por poder desenhar o Nino e desenhar esse livro todo. Bom. Então, antes de encerrar, mais uma vez, só hoje, agora, quando encerrar a live, façam contato, pensar.em.livros e peçam o seu hoje, R$20. Amanhã já é 25, paciência. Mas também não, também é um ótimo investimento, mesmo sendo amanhã ou depois, porque vale muito a pena. Muito obrigada pela presença de vocês, Alexandre, Karine, Betina, muito obrigada por esse momento especial, por essa conversa tão sensível. Obrigada por esse presente e agradeço também a cada um de vocês que hoje esteve aqui fazendo esse momento. Aqui uma aluna minha do curso de contação de histórias. Eu quero um, Prof. Márcia, viu? Faz contato. Luciane, faz contato com eles. Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui hoje nesse momento. Beijo e nos vemos. Quem sabe numa próxima live, agora que eles gostaram, né? A gente pode fazer de novo. Com certeza. Vamos sim. Tá, gente? Obrigado, pessoal, pela participação. Beijo a todos.